Olá, tudo bem? Hoje nós estamos mais uma vez aqui no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás para entrevistar o desembargador Luiz Cláudio da Veiga Braga. E hoje, dia 25 de fevereiro, nós vamos dar início a mais uma entrevista. Olá, estamos aqui então para falar com o desembargador Luiz Cláudio. Desembargador, primeiramente agradecer o senhor pela gentileza. O senhor foi assim muito legal, uma conversa de elevador, né? E eu convidei o senhor então para participar desse projeto e o senhor prontamente nos atendeu, falou não, tem todo o interesse do mundo, estou à disposição. Então agradecer primeiramente o senhor por essa liberdade assim, né, de conversar conosco. E eu começo perguntando assim as origens, né? Onde o senhor nasceu, como é que era constituída a família, quantos irmãos e tal. O senhor fica à vontade. Pois não, professor Geraldo, eu fico honrado com o convite e o aceitei prontamente porque me identifico com esse tipo de atuação e de divulgação e esse contato com alunos ou aqueles que estão cursando faculdade. E eu quero a esses dirigir-me em um honroso cumprimento e justificando a minha presença aqui para atender esse convite que muito me distinguiu. Professor Geraldo, eu venho de uma origem familiar de classe média. Meu pai era do Ministério Público e talvez aí a origem pela minha opção por inicialmente integrar a instituição ministerial. Uma família de 4 irmãos, 3 homens e uma mulher, e tivemos uma infância, uma adolescência muito alegre, muito viva, muito intensa, porque como meu pai era do Ministério Público, nós vivíamos percorrendo interiores para que ele tivesse o desempenho da sua atividade profissional. E tivemos grandes e gratos momentos nesses períodos em que estivemos em comarcas interioranas, depois na capital. E, como já dissera, está aí identificada a minha intenção de, quando chegasse o momento de fazer opção por uma carreira profissional, necessariamente teria que ser na seara do direito e a identificação com a carreira ministerial. Então, estudei em escolas particulares, inicialmente no período de primário, depois mais adiante cursei Ateneu Dom Bosco, depois por uma influência ou até mais do que isso, uma determinação da minha mãe, eu e meu irmão mais velho fomos fazer escola técnica, curso de agrimensura, que não era e nunca foi a minha opção de atividade profissional, mas como minha mãe fizera essa eleição para os filhos, atendemos e em seguida eu já com a minha identificação com o curso do Direito, eu fui cursar a faculdade de Direito, já com os olhos voltados para concurso de ingresso na carreira do Ministério Público. Concluí o meu curso de Direito aos 22 anos, já estando casado com 2 filhos. Hoje eu sou descasado, tenho 2 filhos, 4 netos e uma família com todos os seus problemas, os seus desencontros e desavisos, mas uma família muito feliz. E quando prestei concurso para o vestibular... Eu vou interromper o senhor um minutinho. O senhor nasceu onde? Eu nasci em Goiânia no dia 21 de fevereiro de 1958. Não há que se esconder a idade. Então, recentemente completei 64 anos. E toda a minha história, embora tendo percorrido o interior, toda a minha história está concentrada aqui na capital. E como eu dizia, me preparei, prestei concurso para, melhor dizendo, vestibular para o curso de Direito, na antiga faculdade em Anhanguera, hoje com alteração de nomes, eu nem sei me situar. Unhanguera. Unhanguera, né? Isso. E lá fiz o curso de 77 a 80. Então, me formei aos 22 anos, já casado, com 2 filhos,
E em seguida, aberto o concurso para o Ministério Público, que foi muito próximo à minha conclusão da graduação, eu tive a felicidade de ser aprovado. E aos 24 para 25 anos eu já era promotor de justiça e iniciei a minha carreira profissional. O senhor terminou a faculdade com 23 anos? 22. Com 22. 22 anos. E daí... E durante a faculdade, o senhor falou que já era casado. Eu era servidor público. Ah. Eu era servidor público, eu trabalhava no Estado. Quando terminou o segundo grau, até o segundo grau o senhor não trabalhou? Não, eu trabalhei com parentes, mas é numa atividade muito episódica, muito transitória, muito sem uma constância. A minha atividade profissional e que me dava o sustento veio já quando na faculdade e já casado. Aí foi que eu consegui um emprego e passei a ser remunerado e mantendo família, né, com todas as dificuldades que são naturais. Sim. E em seguida, com a conclusão da graduação no curso de Direito, eu prestei o concurso para ingresso no Ministério Público e naquele tempo os concursos eram muito demorados e difíceis, porque como dependiam todas as realizações de autorização do governador, ficávamos aguardando, as instituições ficavam aguardando essa liberação. Então, entre iniciar o concurso em 1981 e concluí-lo foram 2 anos. Ele demandou de 81 a 83, quando se deu o resultado final e a aprovação e assunção do cargo. Então, em 1983, aprovado e assumido o cargo de promotor de justiça, eu iniciei minha carreira pela comarca de Mossâmedes. E lá permaneci por 8 meses. Em seguida fui promovido para a comarca de Crixás. Lá fiquei por 3 meses e surgiu a oportunidade de ser promovido para a comarca de Terceira Entrância, que Porto Nacional, que naquela época ainda estado de Goiás. Lá chegando, eu encontrei-me com o juiz da comarca, que é hoje o meu colega aqui, ex-presidente do tribunal, de Leobino Valente Chaves. Permaneci lá por 4 anos, de lá fui removido para a comarca da capital, aqui atuei na 10ª Vara Criminal, até ser promovido ao cargo de Procurador de Justiça, concluindo a minha carreira na instituição. E tive a felicidade, a sorte e a generosidade dos que lá estavam de, entre ingressar na instituição e chegar ao último cargo da carreira, eu gastei apenas 11 anos. Então foi uma carreira muito rápida, muito fluídica, né? Mesmo porque eram tempos difíceis, o Ministério Público vivenciava uma realidade remuneratória muito triste, muito traumática e muito dramática. Então havia uma fuga em massa, principalmente para a carreira da magistratura, que pagava melhor. Pagava melhor, tinha um melhor ganho, né? E isso então propiciou que se concluísse a carreira com mais agilidade. Mas o senhor se considera realizado? Muito, muito. Eu fiquei... Você espelhou no pai do senhor? Sim. Ou isso transcendeu? Como foi? Não, sim, eu sempre tive muita identidade com a seara do direito. Mesmo porque é um curso que ele te dá uma visão mais globalizada, ele te dá uma visão maior de intelectualidade. E eu sempre gostei dessa incursão na intelectualidade, na leitura, nos segmentos artísticos, sou cinéfilo e nas manifestações culturais das mais variadas matizes, né? Então, isso me dava a oportunidade e o curso de Direito me propiciava isso. E na atividade profissional, formado em Direito, era o Ministério Público. Sempre foi essa a minha grande inclinação. E aí reafirmo, a influência paterna foi decisiva, né? E fiz uma carreira rápida, ágil e quero crer que, se a modéstia não me proíbe, exitosa, porque aos 40 anos, já procurador de justiça, eu integrei lista para o tribunal na vaga de 5º. Já com 40? 40 anos eu compus lista. Que legal. Não fui o escolhido e, aliás,
quem foi escolhida, uma excepcional colega, uma grande magistrada, uma desembargadora de qualificações que são de todos reconhecidas, né, essas qualificações, que é a desembargadora Beatriz. Passaram-se os anos, eu já havia jogado a toalha e decidido que não concorreria. Mas eu vou lhe interromper mais uma vez, porque tem alguns fatos que o senhor passou que eu acho muito importantes. Vamos explorá-los. O senhor passou com 24 anos, o senhor só tomou posse com 24 anos, Sim. muito novo, Sim. foi para Moçambiques. O senhor acha que, assim, pelo fato de ter passado muito novo, a falta de experiência, não advogou, isso atrapalhou? Ou como é que foi esse começo em Moçambique? Essa pergunta é preciosa, porque realmente a falta de experiência, a juventude, isso faz com que você tome decisões às vezes apressadas e não a mais recomendada. Eu me lembro de uma certa faceta que eu protagonizei, quando promotor em Moçambique, e me julgando a maior de todas as autoridades. Era Sua Excelência o promotor. E nessa hora, com esse despreparo de vida, o espaldar da cadeira fica muitas vezes maior do que você. E eu havia proibido que, no festejo religioso que é tradicional na cidade, não houvesse o jogo de azar cumprindo a lei de contravenções penais. E um cidadão lá, que viera de outra localidade, queria promover o jogo de búzios, naquelas rodas de búzios de madeira. E eu disse, olha, é impossível, é impraticável, a vedação é contravenção penal. Ele até me propuseram o seguinte, não, mas o que eu arrecadar eu divido com a igreja e faço a minha contribuição. Eu disse, olha, nem pelo seu gesto generoso não vale. Bom, mas ele resolveu me desafiar e alguém foi lá ao meu gabinete e disse, olha, aquele cidadão, e contou. Disse, bom, o que é que eu fiz? Mandei a polícia lá apreender e era uma roda de búzios de madeira muito nobre, uma peça muito bonita. E para o bom exemplo dele e o mau exemplo que eu estava dando, eu coloquei aquilo na porta da igreja, mandei jogar gasolina ou álcool, algo inflamável, né? E coloquei fogo. E aquilo ali subia, aquelas labaredas, né? Eu me sentia assim como estivesse conquistando algo que me pertencia, né? Uma autoridade. E não era verdade. Não era verdade. Isso é fruto de uma inexperiência, um abissal despreparo. Mas passou e eu tive aprendizados desse período, né? E posteriormente, saindo dali, eu fui para Crixás, um período de uma grande exploração de ouro. E se fazia garimpagem no Rio Vermelho, que corta a cidade. E aquilo ali era quase que monstruoso, pelo número de pessoas, pelas consequências que você tem na exploração de garimpo, de crime, prostituição, álcool. Então, sem contar os danos ao meio ambiente. Sem nem levar em consideração esse aspecto importantíssimo. Trabalho escravo, né? praticamente. Esse trabalho era... essa atividade tem esse comprometimento muito grande e a exploração do garimpo era feita com mercúrio, contaminava o veio, né? Então, tive uma atividade ali muito intensa nessa peregrinação de combate ao garimpo, mas por lá fiquei apenas 3 meses, porque surgiu a possibilidade de ir para Porto Nacional e em pouco mais de um ano concluí a minha carreira no 1º grau, faltando apenas o acesso a procurador de justiça. Porto Nacional já era uma cidade também já era uma boa, cidade né? boa, uma cidade de 60 mil habitantes, tradicionalíssima, com um ensino hoje, muito, um ensino muito bom. Era um colégio de freiras, né, dominicanas, e lá os meus meninos tiveram um bom aprendizado, um bom preparo. E lá permaneci por 4 anos e meio quando vim removido para Goiânia. Então, aqui eu fiquei por mais um período aí de mais 5 anos, cheguei a procurador com 11 anos na carreira, e em seguida surgiu a oportunidade de vir para o tribunal no 5º. Integrei lista, compus a lista tríplice do tribunal, e o governador fez opção pela... Quanto tempo o senhor estava na procuradoria para participar da primeira lista?
eu fui a procurador em 96, eu devia estar lá há pouco, 5 anos. 5 anos. E outra coisa, o senhor podia explicar para nós, assim, os alunos têm interesse em saber, como que se dá a escolha, como é que o senhor vai parar numa lista tríplice? Sim. Porque a gente conhece um pouco como acontece no AB, sim, mas no Ministério Público a gente não sabe. O modelo é parecido, apenas com a diferença porque na Ordem dos Advogados, a lista sextupla, que dá base posterior à lista tríplice, é formada pelo Conselho dos advogados que integram lá a seccional. E o universo é bem grande. Salvo engano, hoje são mais de 100 conselheiros entre os que são já de origem, ex-presidentes, etc., e aqueles que são eleitos, né? Os conselheiros, então, formam a lista sexta na ordem, que não é diferente do Ministério Público, só que lá é um conselho formado por apenas 6 conselheiros. Então, você faz a sua inscrição quando surge a vaga, o conselho forma a lista sextupla, ela vem para o tribunal escolhe 3 nomes, lista tríplice, e vai para o governador, e o governador faz a opção por um dos 3. O processo no Ministério E esses Público 6 é mais conselheiros, rápido. eles são votados? Eles são eleitos, parte desses conselheiros, parte é eleita pelos promotores, certo. Parte é eleita pelo Colégio de Procuradores de Justiça. Então ele tem, um conselho que tem dupla representatividade, do 1º grau e do 2º grau. Então esses 6 fazem a formação sexta. Da lista sexta, né? E qualquer um pode se inscrever, desde que preencha os requisitos? Sim, aí não há distinção no Ministério Público Goiano para essa formação, seja promotor, seja procurador de justiça. Ainda não temos nesse histórico de promotor integrando a lista sexta. Não tivemos, mas não há impedimento também. Então, é mais ou menos cultural, não é impedimento. Culturalmente se promove, se eleva o procurador. Sim, até por uma questão de reconhecimento, porque é o representante ministerial que está atuando no tribunal. No tribunal, né? Exato. Vem de maior vivência, de uma experiência que ele granjeou ao longo do tempo, né? E é reconhecimento também pelo trabalho que exerce atuando no tribunal. Mas, a rigor, não há qualquer impedimento do promotor ser candidato integralista e, às vezes, ser até o escolhido. Nenhum impedimento. Sim. Mas não temos, no âmbito do Ministério Público Goiano, ainda promotor integrando lista sexta, né? Então, eu passei por esse processo seletivo em 2 oportunidades. Aos 40, 10 anos se passaram, eu já tinha tido de mim para comigo o compromisso de não mais concorrer à vaga. Passado algum tempo, surgiu uma vaga, eu, honrando esse compromisso solene que assumi de mim para comigo, de não concorrer, não concorri. Embora tenha sido procurado por desembargadores que estavam aqui na época, me incentivando, eu achei por bem não concorrer e veio nesta oportunidade a grande querida amiga, colega e magistrada excepcional, desembargadora Nelma. Passaram-se mais 5 anos, surge essa vaga que foi vaga criada, de primeiro provimento. E essa vaga fora objeto de uma disputa muito grande entre Ordem dos Advogados e Ministério Público. Até que, depois de inúmeros recursos, idas e vindas, o Superior Tribunal de Justiça definiu que a vaga era do Ministério Público. Eu, então, estimulado pelo ex-procurador-geral de Justiça, Dr. Saulo Bezerra, resolvi sair a campo, depois de uma série de considerações do amigo. E passei a percorrer aquele procedimento que é tradicional, de você fazer a visitação, se apresentar, mostrar as suas qualidades, se é que eu as tinha ou se é que as tenho. E acabei integrando a lista e, por uma opção do governador da época, Dr. Alcídio Rodrigues, fui o nomeado, tomei posse e estou aqui já há 13 anos. Aqui no tribunal eu venho de uma atuação no crime já quando procurador de justiça ou enquanto procurador, desde quando procurador.
e integro a Câmara Criminal, segunda Câmara Criminal, já presidi por algumas oportunidades, alguns mandatos, e, de consequência, a Seção Criminal, onde também já presidi. Então, tenho essa identidade até pela minha origem ministerial, que hoje, embora o Ministério Público tenha uma atividade bem mais espraiada, sempre tive a visão do que dizia José Frederico Marx, que é no crime que o Ministério Público tem seu reino, né? Não mais isso é verdade, porque hoje nós estamos aí com umas atividades tão multiplicadas e tão destacadas, como no âmbito da ação civil pública, né? Esse combate aos direitos indisponíveis, né? Então, encontrei nesse meu reino do direito penal a minha grande realização como julgador, conhecendo um outro lado, porque se inicialmente, por opção de carreira, foi o Ministério Público, eu passei a ter a visão do processo pelo julgador, pelo juiz, com uma formação ministerial, como quer o legislador constitucional, ao dizer que 1/5 das vagas dos tribunais são destinados à carreira da advocacia e do Ministério Público, para dar essa visão de todos os segmentos dos atores do processo. E acho que, na medida do possível, tenho me empenhado e me esforçado para corresponder a essa expectativa, né? E quando o senhor passou de acusador, vamos dizer assim, para julgador, como é que foi essa experiência também? No começo o senhor sentiu alguma dificuldade? Tem um grande advogado, foi um grande advogado que sempre me brindava com as conversas que tínhamos, que foi o doutor Vanderlei de Medeiros, aliás, um dos nomes mais respeitados na advocacia criminal. Com certeza. E ele costumava dizer o seguinte: olha, promotor não tem formação, promotor tem deformação. Então, observando essas palavras do ilustre amigo, que não corresponde à realidade, mas é, em tom jocoso, um dado significativo, você tem uma visão de processo que é desse tradicionalismo que eu venho, de que o promotor é aquele acusador massacrante, dedo em riste e a condenação pela condenação, né? Não mais é assim. E você fazer essa transição, às vezes é difícil, você se adaptar a ter o equilíbrio do magistrado, a ter aquela sensatez que te dá a isenção para você decidir, bem decidir, né? Quando você faz essa transição, você lida com dificuldades pessoais, como eu lidei. Não sei se já consegui esse equilíbrio, mas tento a cada dia mais, né? E tem sido uma experiência muito válida, porque você tem nova visão do processo, você tem novo comportamento, nova conduta, até na sua vida social. E pego por empréstimo a formação que eu tenho, mas com as achegas de uma nova realidade, que é ser julgador. E aí eu procuro cumprir a minha missão, fazer a minha desobriga. Tem algumas coisas que no relato do senhor eu fiquei com curiosidade. A mãe do senhor, ela trabalhava ou cuidava dos filhos? Não, minha mãe vem daquela formação de que mulher era para casar, ser dona de casa e mãe. Então ela não rompeu com essa tradição. Ela foi uma grande mulher, falecida há pouco tempo, e que se empenhou, se dedicou a essas atividades domésticas, a criação de filhos e ser esposa, né? Meu pai sim que teve essa formação, boa formação intelectual, carreira no Ministério Público, foi procurador de justiça, e isso nos impregnou, porque eu fiz carreira no Ministério Público, meu irmão é do Ministério Público, fez carreira lá também, é procurador de justiça, foi por 2 mandatos corregedor, e o meu sobrinho, filho dele, também é do Ministério Público, é promotor de justiça. Então eu costumo dizer que no Ministério Público nós temos reserva de vaga. Então, sempre que surge algum interessado... Não, a terceira geração já alcançou sua vaga, a quarta nós já estamos... Está vindo aí, né? Então, são esses fatos que eu quero retratar, expor e mostrar que aqueles que têm interesse, devoção, dedicação, podem ir em frente, porque
o sucesso é inevitável. Outra coisa, o pai do senhor então aposenta como procurador? Ele aposentou-se como procurador. Ele não teve interesse em se tornar desembargador ou nem tinha essa possibilidade na época? Na época a regra era outra. A regra era a formação da lista pelo tribunal de forma livre. Não tinha nenhuma vinculação com precedentes de lista de Ministério Público, nada. Mas quando ele se aposenta, ele vem para o Tribunal Assessoral do Desembargador Arinan. E aqui ele permaneceu por 10 anos. Isso era muito comum, né? Muito, muito comum. Eu lembro que o Dr. José Bezerra era juiz, sim, e era assessor de um desembargador. Desembargador Jamil. Isso. Não, era muito comum. Foi meu professor, aí sim, depois eu vinha saber que ele era aposentado e assessorava, né? Foi muito comum nesse período, e aqui estava uma população de membros do Ministério Público aposentados, magistrados aposentados, procuradores do Estado aposentados, né? Era uma mão de obra altamente qualificada. É isso que eu ia falar, o nível do cara. Uma mão de obra altamente qualificada, então quando ia para a aposentadoria era aproveitado aqui. Depois, quando veio essa limitação de corte de teto, né? Aí o sujeito ficava impossibilitado de receber a remuneração correspondente ao cargo. Então ele tinha que trabalhar, a não ser que ele fosse muito devotado, de graça. E tivemos até casos aqui de aposentados que permaneciam sem nada receber. Mas foi um período bem proveitoso, uma mão de obra, como já dissemos aqui, altamente qualificada, uma experiência muito proveitosa, né, na jurisdição, e um período bem agitado no aproveitamento dessa mão de obra. E eu vi agora recentemente na imprensa que o senhor vai integrar o TRE agora esse ano, né? Inclusive para as eleições, né? O senhor pode falar sobre o cargo, o que o senhor vai fazer lá? Sim, é até interessante também esse aspecto, porque embora eu tenha feito registros e marcado a minha atuação na jurisdição, no tribunal você tem múltiplas atividades, porque você integra comissões e passa a atuar em outras searas fora da jurisdição. A exemplo de mim, que hoje integro a Comissão Cultural do Tribunal de Justiça, e o faço já há vários anos, desde que ela foi instituída, então há praticamente 12 anos. Tem a atividade como integrante do Conselho Superior da Magistratura, que decide questões administrativas, né? E além de agora compor o Tribunal Regional Eleitoral na condição de suplente. Então, para lá vamos eu e o desembargador Ivo, né, na suplência, estando lá, que assumindo dia 29 de abril, os desembargadores Itanei na condição de presidente e a desembargadora Amélia na condição de vice-presidente e corregedor. Então, é uma experiência que eu estou ansioso para vivenciá-la, porque é uma atuação na justiça especializada em questão eleitoral. Eu não tive ainda essa oportunidade, porque atuei muito modestamente na seara eleitoral quando promotor de justiça, que é uma atividade muito contida de fiscalização, que não tem essa expressão tão grande quanto de integrar o tribunal de julgamentos, né, em questões eleitorais. Então, estou aqui ansioso, na expectativa de poder viver esse momento, né? E o tribunal tem uma pragmatização hoje de observar, embora não seja obrigado, observar no rodízio dos que vão para o TRE a antiguidade. Então, se elege para integrar o TRE aqueles que estão vocacionados na antiguidade. E chegou a minha hora. Entendi. É um acordo de cavalheiros. É uma norma não escrita. E, assim, na carreira do senhor, qual que foi aquele momento que o senhor achou assim, que foi o mais complicado? Pode ser financeiro ou profissional, mas aquilo que assim, o senhor considera como o maior obstáculo. Olha, quem vem para a atividade da carreira jurídica, magistratura, Ministério Público, e eu vou dar o exemplo e a expressão da realidade, porque foi onde eu tive a minha atuação. Tem que lidar com todas as dificuldades.
Porque por mais exuberante, por mais expressivo que seja o ganho, é limitado. Então você tem que se conter dentro dessa limitação. Isso às vezes faz com que você passe por dificuldades. Então ninguém pode atinar que será uma carreira de ganhos que o céu é o limite, não é isso. A vida tem que ser modesta, a vida tem que ser dentro desses veios de ganho que é o subsídio hoje, né? Isso, embora seja, não estou aqui reclamando, não, embora seja um ganho expressivo, mas com seu limite. E aí você tem essa vivência com dificuldades financeiras, né? Dá para você ter vida confortável, mas sem excessos. E uma consciência que é imprescindível. Não é o ganho que tanto interessa. O que importa é você se dedicar e se realizar, porque você dá a resposta no que você faz. O primeiro passo para você dar certo naquilo que você faz é amar aquilo que você faz. Não adianta você vir para uma atividade, uma carreira que paga bem, mas não é o que você quer, é o que você gosta. Você pode financeiramente ter uma realização, profissionalmente jamais, nunca em tempo algum. Então é você procurar conjugar aquilo que você terá uma boa remuneração e uma vida, ainda que limitada, mas confortável, com aquilo que te dá prazer e te dá realização profissional. Me parece que esse binômio é indispensável. Não, isso a gente percebe na fala do senhor, porque teve um momento que o senhor poderia ter optado pela carreira de magistratura, já que muitos fizeram, igual o senhor estava falando, né? Já que o salário não era inferior e Sim. tal, e aí muitos passavam no concurso de promotor, depois migravam para o de juiz e tal. E aí, na verdade, o coração falou mais alto e o senhor permaneceu firme naquilo que era o propósito, né? Porque se realizava naquilo, né? Sim, é verdade. Tivemos um período muito negro em termos de remuneração no Ministério Público. Foi algo que, se não tivesse o autocontrole, era de se buscar inspiração no desespero, porque eu cheguei, como promotor de justiça, a ganhar menos do que a escrivã da vara onde eu atuava. É mesmo? Era algo que não se tem na história um precedente como este. Então, vivíamos tempos muito difíceis, amargos. Apenas uma confissão aqui, que eu espero que o imposto de renda não me ouça, né? Para a sobrevivência, eu tinha cheque especial em 8 bancos. Mesmo porque tivemos um governador que, ao assumir, não quis pagar um aumento salarial. E ficamos 6 meses sem receber salários. Agora imagine quem tem como fonte de renda exclusivamente o salário e fica 6 meses sem recebê-lo. Então a minha vida era uma dependência de cheque especial. Eu vivia porque existia cheque especial. Não fora isso, eu não teria vida. Mas tudo isso transpusemos, passamos, e com a certeza de que eu tinha feito a melhor opção e que era aquilo que me dava prazer e eu fazia com entrega amorosa. Então me realizei por aí. Não, isso a gente percebe, não tem dúvida. E outra coisa, qual foi o maior sucesso? Assim, aquele momento que o senhor fala assim, eu acho que agora eu consegui alcançar tudo que eu queria. Essa sensação como homem, e não somos deuses, né? Somos homens, nós somos sempre movidos por alguma perspectiva, sempre buscando alguma coisa que ainda não alcançamos. Eu tive um momento que, embora não tenha tido sucesso, eu não tenha alcançado o objetivo, mas para mim foi gratificante, que foi concorrer à vaga de ministro do Superior Tribunal de Justiça, porque me deu a grande oportunidade de fazer visitação ao superior, de percorrer os seus corredores e de me encontrar com os ministros e ter uma conversa muito proveitosa. Então, ainda que eu não tenha conseguido o objetivo, eu não tenha alcançado esse sucesso, eu dou como válida a experiência. E imagine você o seguinte, alguém que há alguns anos tinha como objetivo ser um liliputiano promotor de comarca de Barranca de Rio, está percorrendo o corredor do Superior Tribunal de Justiça, disputando, tendo como propósito uma vaga de ministro, é algo impensável, né? E isso me deu a grande virtude de estar lá.
né? O senhor já respondeu a minha próxima pergunta. Eu ia perguntar exatamente. O senhor com 24 anos, né, toma posse como promotor, imagina que pudesse chegar, né? É impensável. Era impensável, estava muito além dos meus sonhos. Ou como diz o filme de Peter Sellers, é muito além do meu jardim, né? Então, você fazendo uma retrospectiva de vida, né? Sair de uma comarca, uma pequena comarca do interior e percorrer o corredor do Superior Tribunal de Justiça, almejando uma vaga. Então, isso me deu a perspectiva de que eu tinha conseguido, ou pelo menos tinha tentado alcançar o meu objetivo de vida profissional. E para finalizar, se conselho fosse bom, qual que o senhor daria? Olha, eu vou repetir o que eu já disse. Crer, investir, buscar e se realizar. Faça aquilo que você se identifica, aquilo que vai te realizar, mas acima de tudo, faça com entrega amorosa, na certeza de que o sucesso vai ser inevitável. Muito legal. Então, eu quero agradecer o senhor mais uma vez por ter disponibilizado, né, um tempo do senhor na agenda e tudo para nos atender, participar dessa entrevista. Com certeza, uma carreira de sucesso, de obstáculos, de dificuldades, que com certeza vão motivar os nossos alunos, principalmente aqueles interessados em passar no concurso do Ministério Público, né? E assim, a gente vê no semblante do senhor, na forma como o senhor expressa, como o senhor é feliz naquilo que faz, né? Então, uma vez eu escutei de um psicólogo, ele falava assim que ninguém faz o que gosta. Essa conversa é meio fiada, porque se fosse para fazer o que gosta, era deitar numa rede, né, numa praia e tomar uma cerveja ou tomar um suco, né? Ninguém faz o que gosta, faz porque precisa trabalhar, precisa ganhar. Mas é o que o senhor falou, mas já que nós temos que trabalhar e ganhar o sustento da família, que seja feito com amor, né? É verdade, professor Geraldo, eu agradeço a sua generosa abordagem no corredor e o convite, né? E se realmente fosse para fazer o que gosta, seríamos baianos, um velho calção de banho, um dia para vadiar, né? Não podemos nos dar esse luxo, né? Mas fazendo profissionalmente, nessa identificação da atividade que nos dá prazer, isso é o que importa. Eu quero reafirmar os meus agradecimentos e dizer a quem está do outro lado, que lá também já estive. Para estar aqui, eu estive lá. Então, invistam, creiam, façam, se entreguem com amor e tudo dará certo. Tá certo. Eu quero agradecer então a nossa equipe de produtores, Alano Mota, João Paulo, por mais essa entrevista e agradecer a vocês que nos acompanharam até aqui. Muito obrigado.